voltamos para falar que nós temos tudo isso daí de osso. Vou falar mais uma vez para vocês, porque eu acho que não estava sendo gravado, gente. Ó, nós temos 2 ilíacos, né? O fêmur, que também são 2, tíbia e fíbula, que são 2 tíbias e 2 fíbulas, 2 patelas, que junto com o osso do o fêmur e a tíbia e a fíbula, eles formam o joelho, né? A patela é esse osso que você consegue observar aí do joelho. Depois nós temos os ossos do pé, que igualmente os ossos dos membros superiores, né? A gente não tem o carpo, o metacarpo e a falange. Nos pés nós temos o tarso, metatarso e as falanges também, proximal, médio e distal. Passando aí, nós temos o osso que a gente chama de bacia, né, que é a constituição. Retirando o número 1, que é o sacro, nós temos o ilíaco. E o ilíaco, ele tem uma característica de possuir mais 2 proeminências ósseas, que é o pubis e o isquio. O pubis em laranja e o isquio em amarelo, tá? No slide 4, nós temos o osso mesmo, o verdadeiro, né? Aquele anatômico, a peça anatômica para vocês visualizarem, onde nós temos a crista ilíaca, que é essa que, como eu falei, é palpável, que é a que segura o biquíni. Palpando a mão, a proeminência óssea anterior é a espinha ilíaca anterior, antero-inferior, e o osso posterior aqui, essa ponta posterior do ilíaco, é a espinha ilíaca postero-inferior. Quando nós tivermos a aula prática, nós vamos conseguir observar isso, que eu vou fazer a palpação em vocês. E vocês vão fazer uns nos outros também. Isso é muito legal para a gente fazer medida de circunferência abdominal, para trabalhos de procedimentos estéticos corporais. Além disso, nós temos a tuberosidade isquiática, o forame obturador, né? E essa face articular é a face articular que vai se encontrar diretamente com o osso do sacro. Aqui nós temos a fossa acetabular, que é esse buraquinho que tem, não é o forame obturador, é o que está acima dele, nessa primeira imagem que vocês estão observando aí. Aqui no slide 5, a gente tem novamente mais uma dimensão, mas em cores diferentes, tá? Do ilíaco, do isquio e do pubis, tá? Então, para perceber uma coisa, o ilíaco é o que a gente consegue palpar. A região púbica, ela tá anteriorizada, tá? Na região anterior do corpo. E o ilíaco, e o isquio, perdão, ele está posteriorizado, tá? No slide 6, que é o slide que melhor vai mostrar esse conjunto de imagens do funcionamento dos membros inferiores dessa região de quadril, nós temos a articulação sacro-ilíaca, tá? Que é a junção do osso ilíaco com o sacro. Nós temos a articulação lombosacral, que é a junção do osso sacro com a última vértebra lombar, tá? A outra articulação sacro-coxígea, que é a junção do osso sacro com o osso cox. E aí nós temos o acetábulo, que é aonde a cabeça do fêmur vai se repousar. Além disso, há um encontro entre os ossos púbicos, tá? E esse encontro é unido através da sínfise púbica, que é uma cartilagem. Vou voltar aqui para vocês. Nesse desenho, vocês estão enxergando aonde é o pubis aí.
no slide 3. Voltando para o slide 4, vocês vão ver a face medial do pubis. E essa face medial do pubis aí, ela vai ser unida à outra face medial do pubis através da sínfise púbica. Nesse desenho a gente consegue observar que os isquios, eles são esses dois ossinhos que formam esses olhinhos embaixo aqui, tá? E a região de pubis é uma região que está anteriorizada. Partindo para os membros inferiores, então nós temos o fêmur sendo demonstrado nessa imagem. Voltando na imagem anterior, vocês vão conseguir observar a cabeça do fêmur já encaixada no acetábulo. E aí nós temos as características morfológicas, tá? As particularidades do fêmur. Então, o fêmur, semelhante ao húmero, ele é um osso longo, correto? Ele vai apresentar a cabeça e a sua cabeça vai entrar em contato direto com o acetábulo. Mano, articulação fêmur-acetabular. Nós temos, essa imagem está um pouco pequena. Bom, quando vocês estiverem com o material, vocês aumentem ela um pouquinho, tá? Para vocês conseguirem observar melhor. Mas nós temos a cabeça do fêmur, o colo do fêmur. E uma particularidade que nós temos o trocânter maior e o trocânter menor do fêmur. O corpo, né? Nós dizemos que eles têm duas diáfises, duas epífises, e o corpo é a diáfise, tá? A linha distal de reflexão capsular e os epicôndilos laterais e mediais. O epicôndilo medial e o epicôndilo lateral. Ou seja, no fêmur, já em contato com os ossos ali da perna, vocês vão observar que a gente tem o epicôndilo lateral, que ele está mais afastado da região central, e o epicôndilo medial, que está mais próximo. Ali, a face patelar, aonde nós vamos encontrar, essa face vai entrar em contato direto com a patela, mas é a face patelar do fêmur. Muitas pessoas têm lesão ou artrose em cabeça de fêmur, tá? Ou na região de epicôndilo. E aí o que se faz muitas vezes é a retirada dessa cabeça do fêmur e é implantada uma outra cabeça de fêmur em outro material, como por exemplo o titânio, tá? Às vezes há um desgaste dessa cabeça do fêmur, às vezes há um desgaste de colo por conta da movimentação do excesso de peso. Então, o osso do fêmur é um osso que precisa ser resistente, porque ele é um osso principal e responsável pela movimentação movimentação humana, né? Na região mais inferior do membro do fêmur, nós temos os côndilos laterais e o côndilo medial, que eles vão fazer a articulação direto, formando o joelho.
Aqui nós conseguimos observar, então, o fêmur, a patela, e aí se nós voltarmos, a gente vai conseguir observar a face patelar, e aí no desenho seguinte, a gente observa a patela repousando-se sobre o fêmur, tá vendo? Observando. Ô, Carol, o meu sumiu. Tá aparecendo o slide, não. Não? Pessoal, me responde se vocês estão vendo o slide aí, por favor. Ou se foi só a Marli. Sim, eu estou vendo. Marli, Eu tô vendo. sai um pouquinho, entra de novo e vê se ele vai aparecer. Desconecta e conecta novamente, por favor. Que aí ele vai recarregar. Uhum. Você ainda tá aí? Tô aqui. Vou entrar. Pode Vai no prosseguir, não tem problema, não. Vai no telefone em vermelho. Sai, depois entra de novo. Bom, então a gente tem nos membros inferiores aí a patela. E aí os próximos ossos que vão fazer a interação. Isso aí, Marli. Os próximos ossos que vão fazer a interação para surgir a articulação, tá? Então nós temos a tíbia diretamente se articulando com o osso do fêmur através dos côndilos. E aí a gente tem os discos que vão entrar, são discos fibrosos que ficam entre a região de fêmur e a região da tíbia, que fazem um amortecimento. Alguns casos de algumas pessoas, esse disco, tá, interarticular, ele acaba se desgastando. E aí a gente tem o osso do fêmur encostando diretamente na tíbia. Isso gera um desgaste desses ossos, gera uma artrose, uma calcificação, levando a dor, tá? E incapacidade de mobilização, de movimento, tá bom? Isso acontece por conta de desgaste. Além disso, a gente ainda tem os ligamentos todos, os ligamentos laterais, ligamentos mediais, que fazem a estabilidade dessa articulação. Então, essa articulação, gente, é uma articulação que faz movimento e que aguenta carga, tá? E aí, nessa imagem, a gente consegue observar ela muito bem. Além disso, entre a patela e o fêmur, também nós temos um outro disco, tá? Interpatelar aí, que está no slide 8 mesmo. Estou. Por quê, Tati? Você não está enxergando, não? Me responde se você está vendo, tá? Então, a gente tem entre a patela e o fêmur um disco, tá? Que faz o amortecimento também. Percebam que quando nós jogamos a perna para frente no movimento de flexão, a patela ela é projetada para frente, né? Ela sofre uma tensão e aí há a necessidade de haver um disco entre o fêmur e a patela. O que ocorre é que às vezes esse disco também sofre um desgaste e aí a gente tem o contato direto da patela com o fêmur, gerando dor, gerando a condromalácia patelar, como a gente conhece, ou condropatia patelar, né? Isso gera muita dor no joelho. Vocês têm dúvidas? Se não, manda um ok para mim. O próximo slide vai falar da parte mais inferior dos membros inferiores, tá? A parte mais distal dos membros inferiores, aonde demonstra para vocês os côndilos laterais e mediais
da tíbia. Então, a tíbia é o osso que vai se articular com o fêmur através dos côndilos. A fíbula, ela é um osso mais fino que auxilia a tíbia, tá, na movimentação. Nós temos aqui deixa eu ver se eu coloquei mais para frente. Vocês percebam aqui que a gente, como a gente tem o rádio e a una, nós temos também a tíbia e a fíbula parecida, assim, a estrutura delas é parecida. Ainda nessa imagem, nós conseguimos observar, na imagem do slide 9, nós conseguimos enxergar a região, né? E nós temos o corpo da fíbula e da tíbia, e nós conseguimos enxergar os maléolos laterais e o maléolo medial. Percebam que o maléolo medial, ele é pela tíbia e o maléolo lateral é pela fíbula. Se vocês pegam na região mais distal, perto do tornozelo, vocês vão observar esse osso mais proeminente, lateralizado. Esse é o seu maléolo lateral. E esse osso anteriorizado, medializado do pé aqui na região de tornozelo é o maléolo medial. Então, vocês conseguem palpar essa estrutura. Dúvidas? Uma imagem completa para vocês, tá? Dos membros inferiores. E aí, nessa imagem, nós conseguimos observar o ilho, né? A região de pubis, que fica anteriorizada, a região de isquio, que fica posteriorizada, juntamente com ali em cima, na parte acetabular, a gente tem a cabeça do fêmur, nós temos o corpo, a patela, os côndilos femurais se articulando com a tíbia, a fíbula mais lateralizada, então a fíbula é um osso lateral e a tíbia é o osso medial. Uma característica são os maléolos da fíbula. O maléolo lateral, ele é o maléolo da fíbula e o maléolo medial, ele é o maléolo da tíbia. E a partir daí nós temos os ossos társicos se articulando com o osso da tíbia, os ossos metatársicos e os ossos falangeanos. Partindo para o slide 11, nós conseguimos observar, então, nessa primeira imagem, a articulação da tíbia e a articulação da fíbula. Então, há uma inserção na região de talos e calcâneo, tá? E aí eles são ossos mais delicados e nós temos uma porção articular maior, né? Porque elas são menores, mas em maior quantidade. A tíbia, ela se articula com o talos, vocês conseguem perceber, e a fíbula também. Além disso, a gente ainda tem uma porção pequena da fíbula se articulando com o calcânio. Percebam que essa ponta da fíbula aí já é o maléolo medial. Na imagem da tíbia, a gente não consegue perceber muito bem a parte medial do maléolo medial, tá?
Abaixo da tíbia e fíbula nós temos o osso do talos. Anteriormente ao talos nós temos o osso navicular, tá? O osso cuboide, ele está mais inferiorizado, lateralizado, perdão, tá? O calcâneo, ele é o osso mais inferiorizado que a gente tem, mais distal dos membros inferiores é o osso calcâneo, tá? Além disso, nós temos os cuneiformes e os o navicular eu já tinha falado, que é o osso que está mais anteriorizado ao talos. Na imagem colorida, a gente consegue observar toda essa região de tarso, tá? Então, novamente, repetindo para vocês, nós temos o osso cuneiforme medial, o intermédio e o cuneiforme lateral. Todos esses três fazem parte do tarso, cuneiforme médio, intermédio e lateral. Ao lado do cuneiforme lateral, nós temos o cuboide, tá? Antes dos ossos cuneiformes, nós temos o navicular. O talos, ele está antes do navicular e mais acima, superiorizado. E o calcâneo, ele faz fronteira com o osso cuboide, com o osso navicular e com o calcâneo, e com o talos, tá bom? Essa é a estrutura dos ossos do tarso. Fala, Marli. Quer perguntar? Não? Não? Som, não. Marli, Oi. desliga o seu som, fecha o seu áudio aí, por favor. Ah, tá, desculpa. É porque estão me chamando no celular. Desculpa. Sem problema. Então, vamos lá. Nós falamos, então, dos ossos do tarso. E agora a gente vem para os ossos metatársicos. Semelhantes à estrutura dos ossos do carpo e metacarpo, aí nós temos o que seria a correspondência do metacarpo, seriam os metatarsos, que formam essa parte medial do pé. Então, a gente tem a parte anterior, médio e posterior do pé. A gente poderia dizer assim, se a gente fosse pegar um pé e olhar ele, dividir ele em três partes. Então, essa região mais central do pé, né, aonde forma mesmo o arco ali plantar, essa volta que nós temos no pé. Tá? Então, nós temos aí os metatarsos, e os metatarsos, eles dão apoio para a formação dos dedos. E a formação dos dedos, ela acontece através das falanges. Então, a gente tem o metatarso primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto metatarso. É dito dessa maneira a nomenclatura que nós utilizamos para falar do metatarso. Primeiro metatarso, segundo metatarso, até o quinto metatarso. Os metatarsos, eles fazem fazem fronteira com as falanges proximais, tá? Conforme é visto na imagem aí. A falange proximal do primeiro dedo do pé, ela se articula diretamente com a falange distal, não possuindo falange média, da mesma maneira que acontece com o carpo, com os ossos dos dedos das mãos. É parecida a estrutura, muito idêntica à estrutura dos pés, tá? É a estrutura das mãos.
Eu estou no slide 12, Ju. Tá me acompanhando? O seu não tá abrindo o slide 12, não? Ah, tá. O seu não tá abrindo? Foi agora, Ju? Carol, Oi. Carol, Oi. Sim. pede para ela abrir lá no AVA, porque assim, eu não estou vendo você aí, não, nem os slides, mas eu abri os slides lá no AVA. Então, aí você vai falando e eu vou acompanhando pelos slides. Sim. Carol, agora foi, valeu. Falou, Ju. Então, gente, aí nós temos da mesma maneira que os metacarpos e as falanges da mão, a gente tem a estrutura do metatarso e as falanges dos pés. O primeiro dedo aí, nós chamamos ele de hálux, tá? Hálux. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra hálux, deixa eu anotar ela aqui para passar no chat para vocês. O hálux é o dedão. É o dedão. Do pé. Olha só, gente. Então, a gente observando essa estrutura óssea de falange, vocês vão conseguir observar comigo uma coisa. O que acontece com o joanete que a gente tem no pé? Essa estrutura de falanges com o metatarso, a primeira falange, ela vai se medializando. Ou seja, a falange proximal e a distal do hálux, do dedão do pé, ela vai entortando em direção à falange do dedo, do segundo dedo, tá? E aí ela forma esse calo ósseo entre a primeira falange e o primeiro metatarso, entre o rosa e o amarelo aí do primeiro dedão, ela forma um calo ósseo, porque essa estrutura óssea de falange proximal e falange média, ela tem uma tendência em algumas pessoas de ir se medializando, ela vai se aproximando do segundo dedo. Carol, Oi. esse daí que você está falando é o joanete? Joanete, exatamente. Tá? É isso que acontece. Por que que acontece isso? Sapato fechado. Nossa, espera aí, gente, tem que beber uma água. Voltei. Vou falando. Ai, então, por que que acontece isso? Sapato fechado, entendeu? A tendência é que um osso ele vai subindo em cima do outro mesmo, vai havendo a perda da elasticidade, porque entre essas articulaçõezinhas aqui, a gente tem ligamento, tem músculozinhos aqui dentro, então tudo isso faz com que às vezes o dedo ele entre, tá? E aí forma esse calo ósseo que incomoda muito, que a gente chama de joanete. E aí a gente chega no finalmente, tá? Dos membros inferiores aí, falando agora dessas articulações. Por que é importante isso para gente? Porque muitas vezes nas massagens, principalmente nas massagens terapêuticas, a gente vai ouvir falar dessas articulações, tá? Então a gente tem essa primeira articulação, que é a articulação femorotibial, que é a articulação do fêmur com a tíbia. Vocês lembram que eu falei com vocês a respeito de discos intraarticulares que fazem um amortecimento da articulação. Esses discos nós chamamos de menisco. E aí, quando ele está mais lateralizado, na região lateral, próximo à fíbula, nós temos o menisco lateral.
E o menisco mais interno é o menisco medial, tá? Além disso, nós temos os ligamentos laterais, que eu falei para vocês, e os ligamentos cruzados, que eles estão mais internalizados dentro das articulações, da articulação fêmuro-tibial. Então, a articulação fêmuro-tibial é a articulação que faz o fêmur faz fronteira com a tíbia. E esses dois ossos, eles são protegidos por cartilagens chamadas de menisco. Na lateral, nós temos a articulação femuropatelar, que nessa imagem a gente consegue perceber a interação da patela com o fêmur, tá? Então, nós temos a patela, o fêmur, e os ligamentos todos a gente consegue observar na imagem lateralizada aí. Então, a gente tem o ligamento colateral tibial, né, que liga o osso do fêmur à tíbia. Percebam uma coisa, quando nós falamos de ligamento, ele liga uma porção óssea a outra porção óssea. Anotem isso. O ligamento liga um osso ao outro osso. Diferente do tendão. O tendão liga o músculo ao osso. Então, nessa segunda imagem aqui, a gente consegue observar na articulação fêmuro-patelar, nós temos um ligamento. Repete aí que você falou. Repete do músculo. Então, quando nós temos o ligamento, ele une um osso a outro osso, uma porção óssea a outra porção. É só a gente observar a imagem aqui, do fêmur sendo ligado à tíbia através do ligamento colateral tibial, que é esse aqui, bem branquinho aparecendo. Então, ele liga um osso a outro. O tendão, ele liga um músculo a um osso. Foi? Então, osso com osso é ligamento. Isso. E osso com músculo é o tendão. Isso. Na imagem abaixo aí da articulação. Como é que é, Carol? Repete de novo, por favor. Eu vou anotar aqui para vocês no chat, tá? Ó. Quando ligamos, vou colocar assim não, vou colocar a estrutura aqui. A estrutura que liga um osso a outro osso é o ligamento. Foi. Pum. A estrutura que liga um músculo ao osso é o tendão. Pronto, meninas, aí vocês peguem aí agora no chat, tá? E aí nós temos as articulações do pé. A articulação subtalar,
que é a articulação talo-calcaneana. Aí nós temos a outra articulação médio-társica, que é a transversa do pé. A articulação tarso-metatársica. A articulação metatarso-falangiana e a articulação interfalangiana, tá bom? Então, são essas articulações dos pés. É fácil quando vocês observarem aqui no slide 11. Eu estou no 13. Ah, sim, obrigada. Tá? Então, a gente está falando dessas articulações aqui. Depois, vocês associem essas articulações com o slide 11, que tem uma imagem mais maximizada, que vocês conseguem observar isso daí, uma imagem mais limpa, tá? Por exemplo, articulação subtalar, talo-calcaneana. Então, a gente tem o osso talo na figura no 11, tá? Vou voltar um pouquinho aqui para vocês. E aí a gente tem o talos e o calcânio aqui, ó, eles fazendo fronteira um com o outro, que vai originar a articulação subtalar ou a articulação talo-calcaneana, tá? Depois vocês vão aí, na hora de estudar, enxergando essas articulações. Além disso, nós temos as outras articulações, as articulações tibio-társicas, a articulação do tornozelo. E aí a gente tem a imagem da tíbia, da fíbula e do talos. Tá? Tem uma visão frontal do talo se articulando com a tíbia e com a fíbula e uma imagem lateral para que vocês observem aí. Tá? Gente, por hoje é só. Nós vamos falar somente disso, para a gente não se confundir, tá? E aí, na próxima aula, nós vamos falar de músculos. E aí, a gente começa falando dos músculos da face. Hoje, deixa eu dar uma olhada. Nós tivemos a participação de 16 alunos. Ainda está muito pouco. Eu preciso que vocês entrem na aula durante a aula, gente. Durante o horário de aula. Não deixe só para pegar depois a filmagem. Entre nesse horário, porque você consegue ver a aula agora e depois de novo, para fixar mais ainda. A respeito do trabalho, vocês vão fazer para mim. Eu vou deixar lá na plataforma AVA o que vai ser feito. Mas, basicamente, vocês vão falar para mim do sistema circulatório, tá? Então, eu vou querer todas as características do sistema circulatório e como ele funciona. Então, vocês vão colocar para mim através de desenhos, vão fazer digitação e vão entregar para mim na plataforma AVA. Se não entregar para mim na plataforma AVA, vocês vão entregar para mim por e-mail, tá? E aí depois na plataforma eu vou passar para vocês por e-mail, passo pelo WhatsApp, a gente vai conversando, tá? E vou falar para vocês o dia que vocês vão entregar isso daí. Provavelmente será no dia 9, tá? Então tem aí uma semana para a gente poder fazer essa atividade. É uma atividade de pesquisa, onde vocês vão pesquisar todo o sistema circulatório. Coração, pulmão, entra sangue, arterial, sai sangue venoso, entra por tal parte, essa estrutura chama assim, assado, é isso que eu quero, tá? Uma pesquisa de como funciona o sistema circulatório, tá bom? O sistema circulatório está diretamente ligado ao sistema linfático e para nós esteticistas é de suma importância que a gente saiba de sistema circulatório e sistema linfático, tá? Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Beijo. Beijinho, meninas. Tchau, tchau. Tchau, Carol. Tchau, professora. Beijo, 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 beijo.
Ai, Lu! Tô querendo mesmo, mas tá difícil. Ai, Jesus.